Então, achar que uma imagem é a realidade, que uma sombra, uma projeção é a realidade, é a nossa grande ilusão. Platão, né, no Mito da Caverna, falava muito isso, né? Nós vemos sombras, né? Nós vemos projeções e achamos que essa projeção, essa sombra é a realidade. Nós vemos imagens e achamos que a imagem é a coisa em si. Nós não somos aquilo que nós percebemos sensorialmente, nós somos algo muito mais elevado. Nós somos seres divinos. O que nós podemos perceber sensorialmente é um aspecto muito pequeno da nossa natureza. E nós vemos, dentro dessa natureza física, por exemplo, nós vemos um aspecto muito pequeno da pessoa. E o mesmo ocorre, né, em termos das emoções e do pensamento. Nós vemos uma janelinha pequena do que a pessoa é. Existe um espectro muito maior. Nosso campo de visão, por exemplo, tem uma faixa muito pequena, né? O que nós podemos perceber visualmente é só aquilo que está dentro do espectro da luz visível, todo o espectro eletromagnético, que é imenso. Nós vimos uma faixinha pequena. Os astrônomos, inclusive, comprovaram isso olhando para o espaço. Se você observa o espaço através da luz visível, né, se você pega uma fotografia usando apenas essa faixa de luz visível e cria uma foto, você tem uma imagem do espaço. Se você pega uma outra frequência, a frequência de raio-x, por exemplo, você vê um universo completamente diferente. Se nós tivéssemos a visão raio-x, em vez de uma visão na faixa da luz visível, nós veríamos um universo diferente. Eu não estaria vendo a pele de vocês, estaria vendo só os ossos, né? Você vê uma chapa raio-x, você não vê a pele, mas você vê o osso da pessoa. Então o mundo é diferente. Será que a visão do raio-x é mais certa do que a visão normal, entre aspas? Não, são duas possibilidades, as duas são reais. Agora, se eu visse uma pessoa usando só uma visão de raio-x, ia ser muito estranho, né? Mas é uma visão verdadeira também. Só que eu não vejo um raio-x, mas existe um aparelho de raio-x que gera uma chapa de raio-x e aquela chapa representa uma realidade. A pessoa é também aquilo que está na chapa, assim como é aquilo que foi colocado numa fotografia convencional. Nós somos tudo isso e muito mais. Então, ficar preso a uma visão que é puramente, né, sensorial, que é puramente limitada, que pega uma faixinha pequena das múltiplas possibilidades, é uma ignorância, é uma incapacidade de ver as coisas como elas são. Nós estamos sempre limitando a nossa capacidade de percepção, aceitando uma restrição que não precisaria ser aceita. Nós podemos ver muito além. Uma pessoa, por exemplo, que é intuitiva, ela consegue perceber certas coisas que as pessoas comuns não percebem. Então, existe um campo muito maior de percepção que pode ser desenvolvido, né, que as pessoas comuns, às vezes, não percebem. E, quando se fala, então, de pensamento, nós vemos que existe também um potencial muito grande a ser desenvolvido ainda. Nós usamos uma parcela muito pequena, tanto do nosso cérebro como da nossa capacidade mental como um todo. Existe um potencial imenso a ser desenvolvido. Algumas pessoas já desenvolveram mais, outras menos. Mas existe um campo imenso ainda a ser trabalhado. Agora, para que nós possamos nos aperfeiçoar, nós temos que realmente trabalhar a nossa mente, assim como nós trabalhamos o físico. Uma pessoa sedentária, o físico dela vai se deteriorando, ela vai ficando com um físico flácido, disforme, vai perdendo a flexibilidade, vai perdendo a capacidade de trabalho, não é mesmo? Tanto que a pessoa vai ficando velha, se ela não atua, não faz nada, ela tende a ter o seu físico em decadência até chegar à morte. Então, aquilo que não é usado se deteriora. Aquilo que não é exercitado vai perdendo a sua vitalidade, a sua flexibilidade. O físico é assim. Se você quer deixar o físico em forma, você tem que exercitá-lo. Né? Por isso as pessoas vão fazer esporte, vão à academia, vão trabalhar o seu físico para desenvolver a sua musculação, desenvolver a sua forma física, a forma aeróbica e tudo isso. Na vida mental, a mesma coisa ocorre. Se uma pessoa leva uma vida preguiçosa mentalmente, como é que ela vai querer que a mente seja capaz de captar elementos mais elevados, né? Pensamentos mais sublimes? Não é possível. Uma mente preguiçosa não é capaz de perceber nada que seja muito significativo. Inclusive, Blavatsky uma vez falou que a teosofia não é para mentes preguiçosas. O teosofista tem que ser uma pessoa disposta a se exercitar mentalmente para poder crescer e ter capacidade de receber, captar aqueles aspectos mais elevados das realidades da vida.
Então nós podemos exercitar a nossa mente também, assim como você exercita fisicamente os seus músculos, o seu físico. E como é que você exercita? Uma das formas é o estudo, a leitura. Se você está estudando, você está trabalhando mentalmente, né? Só que a Blavatsky dizia o seguinte: você não deve ler um livro, por exemplo, de cabo a rabo, sem refletir. É muito mais importante você ler um pouquinho e refletir, depois ler mais um pouquinho e refletir. Lê 5 minutos e pensa, reflete 10 minutos, por exemplo. Isso gera um resultado muito maior. Lê um trecho, reflete, anota, né? Trabalhe em cima daquilo que está sendo dito. Não deixe aquilo passe simplesmente sem registro, né? Se você não interagir com o objeto do conhecimento, ele não vai te afetar muito, né? É que nem você lê uma história em quadrinhos, você lê aquilo como uma higiene mental, mas aquilo não te traz nenhuma transformação. Se você quer exercitar os seus músculos mentais, você tem que trabalhar, você tem que pegar um pensamento, né, e amadurecer aquele pensamento interiormente, pegar um conceito, né, pega um livrinho como Luz no Caminho, por exemplo, que é um livro maravilhoso, assim, extremamente profundo, pega um aforismo, Mata a Ambição, por exemplo, trabalha, né, o que vem a ser matar a ambição? Né? Como é que a ambição se manifesta em mim? Né? Quando que eu estou sendo ambicioso? Por que eu sou ambicioso? Aí você trabalha, né, aquele conceito, aquela ideia, aquele aforismo. Isso requer, né, atenção, requer concentração, requer energia. Se você não tem energia, nada acontece. E Krishnamurti diz uma coisa interessante. Uma pessoa que vive em conflito, ela gasta toda a sua energia no conflito e acaba não tendo tempo para as coisas mais elevadas, as coisas mais preciosas da vida. Então, se você está preenchendo a sua vida só com coisas corriqueiras, né, tentando só ocupar os espaços vagos, né, preencher os espaços vagos com alguma atividade de distração, você às vezes perde a oportunidade de desenvolver aquilo que é mais precioso, né, que é a sua capacidade de percepção. Então, assim, um verdadeiro teosofista deve ser uma pessoa que está sempre aberta, né, está sempre voltada para o novo. Que a tendência da mente é repetir aquilo que já foi conhecido, né? Se você deixar a mente por si só, ela entra naqueles sulcos, chamados sulcos mentais, ela vai repetindo, repetindo. Você vê como o pensamento é repetitivo. Se você deixa ele solto, ele fica repetindo a mesma coisa. Se você está em conflito, então, você fica repetindo aquele problema que você tem, fica matutando, matutando e não sai disso. Entra naquele ciclo vicioso. Então, você tem um conflito, tem outro, você fica pensando o tempo todo naqueles problemas, naqueles conflitos, e não sai disso. Então, você está desperdiçando energia, está desperdiçando o seu tempo, em vez de focar no novo, focar no mais elevado. Então, nós temos essa capacidade de observar, entender esse processo e não persistir nesse erro, né, de ficar gastando energia com coisas inúteis. Nós podemos observar quando começa um pensamento negativo, né? Você brigou com alguém, teve um problema no trabalho, por exemplo, aí você fica remoendo o problema. Na hora que começa esse processo, você observa, né? Atento para esse processo. Poxa, não é isso que eu quero, isso não vai adiantar nada ficar remoendo o problema. Vamos para outra, né? Aí você traz lá do fundo da sua mente um pensamento positivo. De manhã cedo você lê um livrinho inspirado e aquela frase, aquele trechinho que você leu ficou marcado na sua mente. Então você traz aquele pensamento positivo, aquele pensamento de amor, de unidade, seja o que for, traz para a sua mente e ocupa a sua mente com aquele pensamento positivo. Então, é um processo de substituição. Você pode substituir um pensamento negativo por um positivo. Isso é uma coisa que você pode fazer conscientemente a qualquer momento. Você está, por exemplo, numa fila de um banco. Você pode ficar lá reclamando, puxa, essa fila não anda, que saco esse banco aqui, o atendente é demorado, é incompetente. Então você fica naquele negócio, naquele estresse, né, que é muito comum. E a nossa sociedade é uma sociedade tipicamente estressada, né? E quando você está ali esperando, você fica mais estressado ainda. O que você pode fazer? Bom, a fila não vai andar em função do meu estresse, né? Então, vamos usar meu tempo positivamente, vamos trazer aquele pensamento, né, que nós lembramos lá da manhã da nossa meditação, vamos ocupar nossa mente com esse pensamento positivo. Vamos pensar na fraternidade, vamos pensar no amor, vamos, enfim, trabalhar pensamentos que nos elevem. E aí você, naquele momento, você, sabe, se desligou do problema ali, daquele momento estressante e está num outro nível de percepção. Você está entrando no nível meditativo até, porque
porque sua mente está tranquila, está ali refletindo sobre aquilo que você estava pensando na sua meditação, sobre o desapego, sobre a unidade, sobre solidariedade, seja qualquer pensamento que você escolheu. Então, como diz o Leadbeater, você deve ter sempre uma reserva de bons pensamentos na sua mente. Deixa lá no fundo essa reserva. Quando a mente está ociosa, traz essa reserva e começa a trabalhar esses pensamentos. Uma coisa simples, prática, né? E que qualquer pessoa pode fazer. Aí não existe momento ruim. Você vai sempre trocando os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. E é algo que você pode fazer a todo momento. Outra coisa importante é você perceber quando você capta um pensamento que você não queria pensar. Então, você está num ambiente, um grupo, por exemplo, de amigos, aí começa o pessoal a criticar os políticos, fulano é corrupto, fulano não vale nada, é mentiroso e tal. Se você não estiver atento, você acaba embarcando. Né? Você vai, é isso mesmo, aquele cara não vale nada, ele fez isso, puxa vida, aí vai e conta para o outro também. Então, você está difundindo uma coisa muito negativa. Né? Às vezes você nem sabe se o cara é corrupto ou não é, você acaba embarcando e aquela onda negativa vai se espalhando, usando você como um instrumento de difusão do pensamento negativo. E isso, lógico, que traz para todas as pessoas à volta um desânimo, né? Porque se você vê o mundo como um mundo corrupto, um mundo que ninguém vale nada, todo mundo é aproveitador, os políticos são todos assim mesmo, o mundo não tem jeito e tal, isso é muito ruim, isso contagia as pessoas. E se você se deixar contagiar, pior ainda, que você vai contribuir para que essa negatividade se espalhe. E como é que você pode mudar isso? Estando atento. Então, a atenção é fundamental, né? O Buda já dizia, na vida espiritual, a atenção é tudo, né? A plena atenção é a coisa mais fundamental na existência. Se você não estiver atento, você embarca. Você acaba entrando na onda. E é essa onda das pessoas que estão sempre pensando em coisas negativas. Você lê um jornal, puro sangue, fofocas e críticas, né? A parte boa do jornal geralmente é um pedacinho pequenininho, as revistas, porque é isso que as pessoas têm interesse em ver. São as coisas que impressionam, que causam emoção forte. Né? Quando você fala de vida espiritual, para muita gente não significa nada. Mas nós não precisamos ser iguais à mediocridade reinante. Né? Você pode ser diferente, você pode fazer diferença, você pode ser o fator de transformação no seu meio, na sua sociedade. E você transforma principalmente pelo pensamento. Então, o poder do pensamento é muito grande. Através do pensamento, da sua mente, você é capaz de transformar o mundo. O Krishnamurti sempre disse, né, que nós somos o mundo e o mundo está dentro de nós. Então, se você se transforma, você transforma o mundo automaticamente. Se você percebe a futilidade do modo de viver que as pessoas vivem, que você está vivendo também, no ato dessa percepção, você já mudou. Você já se tornou uma pessoa diferente, né? Você já começa a agir de forma diferente. E isso se derrama pelo mundo, isso se espalha pelo mundo. Essa nova maneira de ver a existência, de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, é algo que tem um poder de disseminação muito grande. Então você vê a responsabilidade do teósofo, da pessoa espiritualista, né? De percebendo todos esses mecanismos falsos, percebendo a ilusão em que ele está vivendo, ele reconhece isso e define, eu não quero continuar dessa forma, eu quero viver de uma forma plena, de uma forma muito mais assim, integrada com a natureza, integrada com o meio, integrada com tudo que existe de bom nesse mundo, né? E eu quero ser um instrumento divino aqui na Terra. A mente, ela pode gravitar para o divino ou gravitar para o material. Se você estiver só voltado para baixo, você só vê o que é ruim. Agora, você pode ser um instrumento do divino aqui na Terra, né? Isso que é a função dos avatares. Os avatares são esses grandes seres que estão totalmente em sintonia com o grande plano divino e são um instrumento para a realização desse plano aqui na Terra.